Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada de Escorpião. Então, a temporada de Escorpião é uma temporada bem curta, ela vai demorar apenas uma semana. Ela vai começar no dia 22 de novembro e vai terminar no dia 29 de novembro. Então, qual que vai ser a temática dessa temporada de Escorpião? A gente teve uma temporada de Libra bem turbulenta, com várias reviravoltas. Então, a temporada de Escorpião, eu diria que ela é uma temporada para a gente juntar os cacos da temporada de Libra. E quais são os aspectos que a gente vai ter na temporada de Escorpião? Então, primeiro eu vou falar sobre os posicionamentos dos astros para depois falar sobre os aspectos. Então, a gente vai ter o Sol transitando por Escorpião. A gente acaba de vir de uma lunação de Libra. Então, no finalzinho da temporada de Libra, a gente vai ter a lunação de Libra. Então, essa lunação vai perdurar por toda a temporada de Escorpião. Temporada de Escorpião, a gente vai passar pela fase nova e quarto crescente dessa lunação de Libra. A gente vai ter Mercúrio retrógrado em Libra, pegando um pouco da energia de Mercúrio combusto, e esse Mercúrio vai fazer uma conjunção com Vênus em Libra, e ele vai retomar o movimento direto no último dia da temporada de Escorpião. Então, assim que a gente finaliza a temporada de Escorpião, Mercúrio retoma o movimento direto, e aí a gente começa a temporada de Ophiuchus. A gente vai ter Vênus direto em Libra. A gente vai ter Júpiter em Gêmeos, Júpiter retrógrado em Gêmeos, tá? Saturno retrógrado em Aquário, Urano retrógrado em Touro, Plutão em Capricórnio e Marte em Ophiuchus. Então, esses são os posicionamentos que a gente vai ter. Agora, quanto aos aspectos. A gente já começa a temporada de Escorpião com um triângulo harmônico de ar de astros retrógrados. Então, a gente vai ter Mercúrio retrógrado fazendo um trígono com Júpiter retrógrado em Gêmeos e Saturno retrógrado em Aquário. Aí, conforme a temporada de Escorpião for avançando, lá para o dia 24, o Mercúrio vai fazer uma conjunção com Vênus em Libra. E mais para o final da temporada de Escorpião, a gente vai ter Vênus fazendo esse triângulo de ar. Então, Vênus direto fazendo um trígono com Júpiter em Gêmeos retrógrado e Saturno em Aquário retrógrado. E essa mesma Vênus vai fazer um sextil com Plutão em Capricórnio e uma oposição com Urano em Touro. Então, esses são os aspectos e posicionamentos da temporada de Escorpião. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho mais sobre as energias da temporada de Escorpião. Então, primeiro, o que vocês precisam saber da temporada de Escorpião? Então, vamos pensar na seguinte jornada. A gente estava na temporada de Libra, que falava sobre a necessidade de equilíbrio, e a gente quer chegar na temporada de Ophiuchus, que vem falar sobre os processos de cura. Só que não dá pra gente saltar da jornada de Libra pra temporada de Ophiuchus, entendeu? Não dá pra gente saltar da busca por equilíbrio e depois pra busca da cura. Nesse meio termo, a gente tem que passar pela busca da transformação. Então, sair do equilíbrio e ir para a cura exige uma transformação, um processamento interno, entendeu? Você trabalhar todo o emocional seu, internalizar tudo aquilo que você passou pela temporada de Libra, para só depois você ir para o processo de cura. Então, a temporada de Escorpião, ela é um elo entre essas duas temporadas, de Libra e Ophiuchus, que é essencial, que é crucial esse elo. A gente não consegue passar por um processo de cura se a gente não passar por um processo de transformação. Então vamos relembrar que a temporada de Libra foi uma temporada bem punk, bem turbulenta,
cheia de reviravoltas e teve que ser assim, entendeu? Porque a gente não ia conseguir um equilíbrio, uma maior justiça, se não houvesse essas energias do universo tão turbulentas. Porque a gente não vai conseguir trazer o equilíbrio em determinadas situações se a gente não tiver... Se a gente agir, por exemplo, de maneira pacífica, entendeu? A gente não confrontar, não agir de maneira pacífica, as pessoas vão ficar lá na zona de conforto delas e não vão trazer o equilíbrio necessário. Então foi necessário ter turbulência para a gente ter um equilíbrio na temporada de Libra. Né? Então por isso que foi um processo cheio de reviravoltas. Agora na temporada de Escorpião, a gente vai ter que fazer a transformação. A gente vai ter que fazer um processo de todos os fragmentos que ficaram dessa turbulência da temporada de Libra, entendeu? Então é agora que a gente vai juntar os cacos, né? A gente vai terminar de fragmentar todas aquelas estruturas que estavam rachadas, entendeu? A gente vai terminar de desintegrar tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que não é mais útil, que não é funcional. A gente vai terminar de fragmentar tudo isso para depois juntar os cacos e analisar o que faz sentido, o que não faz, o que tem que ser descartado, o que dá e precisa ser reaproveitado daqui. Então aí o Escorpião é a energia que vai fazer essa análise profunda, entendeu? E tentar tirar um aprendizado de tudo isso. Então é agora que a gente vai fazer o processamento de tudo isso que aconteceu durante a temporada de Libra. Então a gente fala que a temporada de Escorpião é a temporada do renascimento. Então tem uma morte e aí a gente vai renascer. Então a temporada de Escorpião ela é um convite para a gente mergulhar no abismo, entendeu? E lá naquela escuridão do abismo, tentar achar a luz no final do túnel, porque quando a gente achar a luz no final do túnel, a gente vai renascer como uma fênix. Então a temporada de Escorpião é sobre isso. É bem interessante que essa temporada de Escorpião ela vai começar com sextil entre Sol Escorpião e Plutão em Capricórnio e uma oposição entre Sol Escorpião e Urano em Touro. Então reforçando mais uma vez a necessidade de destruir todas essas estruturas que não servem mais. Por quê? Porque Plutão ele é o astro que cava profundamente, né? Então ele vai lá fundo, ele cavuca, ele investiga profundamente aquilo que não serve mais, entendeu? Para trazer uma transformação. E Urano, ele é um astro que ele não tem muita paciência e ele sai destruindo tudo que não funciona, que não está sendo válido, e ele age de forma abrupta, né? Urano, e imprevisível. Então é isso que a gente vai ter de energia na temporada de Escorpião. Tudo aquilo que não tivesse servindo mais, tudo aquilo que tiver obsoleto, que não tiver mais utilidade, vai cair por terra. Já começou na temporada de Libra, né? Muitas das coisas para que a gente tivesse o equilíbrio. E agora a gente vai conseguir identificar com mais facilidade, porque muitas das coisas já começaram a ser processadas na temporada de Libra, então ficou muito mais fácil da gente identificar na temporada de Escorpião aquilo que precisa ser eliminado, entendeu? Então é isso que vai acontecer. Então aí é um convite para a gente identificar o que precisa ser destruído e eliminado e a gente terminar de fazer essa tarefa. Por quê? Porque isso, gente, vai abrir espaço. Se você terminou de desfragmentar, de eliminar estruturas que não servem mais, que não são úteis, relações tóxicas, relações de pessoas narcisistas, por exemplo, você vê que não faz mais sentido, e você colocando um fim a essas estruturas e relações, o universo vai abrir caminho para que novas estruturas e novos relacionamentos surjam e que eles cresçam de maneira mais saudável, né? Então aí depois na temporada de Ophiochus, a gente vai ser convidado a reconstruir essas estruturas e essas relações de uma maneira saudável.
Outro ponto da temporada de Escorpião é o seguinte: Libra tem a característica que é o seguinte: ele não gosta de confrontar os outros. Então, Libra, ele gosta de manter a diplomacia e a harmonia. Mas aí o lado sombra é que ele não gosta de bater de frente. Então, ele não gosta de ir para o confronto. E Escorpião, ele já entende que é necessário ter o confronto, entendeu? É necessário ter intensidade emocional em determinadas situações. Então, essa temporada de Escorpião, ela vai vir para a gente identificar em quais áreas da vida a gente está precisando ter um confronto maior, entendeu? Se impor mais, né? Porque tem certas situações que só diplomacia, o bom senso não vão resolver. Aí você precisa ser um pouco mais duro e ir por confronto. Mas não é só o confronto com o externo, porque a temporada de Escorpião também, ela fala sobre a gente confrontar a nós mesmos. Então, a gente olhar para nós mesmos e ver se tem alguma coisa negativa no nosso ego, na nossa personalidade, que traz desconforto para a gente. E é aí que a gente tem que agir. É naquilo que a gente está se recusando a aceitar, recusando a assumir, que a gente tem que agir e confrontar, entendeu? Porque senão não tem transformação. Então é identificar quais são as nossas crenças limitantes, quais são os padrões obsoletos que a gente mantém por conveniência de uma matrix, entendeu? E a gente fazer o processo de dissipação desses padrões e desses elementos. Então vou dar um exemplo bem bobinho. Vamos supor que você tem um padrão obsoleto na forma como você lida com as suas finanças, entendeu? Então você gasta por impulso, entendeu? Porque você fala o seguinte: não, eu mereço, eu trabalhei duro no final do mês, então eu mereço me dar conforto. Tá, isso daí pode ser até legal, mas até que ponto, entendeu? Será que por trás desse comportamento seu não está um padrão emocional de gasto compulsivo? Então esse tipo de coisa que você tem que parar para pensar e analisar a respeito das condutas que você tem, entendeu? Porque às vezes você está negando a assumir um padrão negativo da sua personalidade que está sendo muito prejudicial para você, mas que precisa ser destruído, entendeu? Então às vezes é uma crença tão boba que você fica lá teimando e todo mundo tá falando que você tá errado e você nega a assumir por puro ego, entendeu? Mas a temporada do Escorpião, ela vem para fazer você olhar para esse tipo de coisa, entendeu? E não assumir que realmente você precisa trabalhar ali as crenças que você possui naquele assunto, para você transformar e se elevar, entendeu? Então você vai superar esses padrões egóicos prejudiciais, entendeu? Mas para isso você tem que estar aberto para essa energia de Escorpião, de você confrontar a si mesmo. Outra coisa importante também da temporada de Escorpião é que Escorpião fala muito sobre a necessidade de controle, né? Então, Escorpião é uma energia que ela quer controlar tudo, controlar todas as pessoas ao redor, quer aprisionar, né? Então, a temporada de Escorpião vem para convidar você, ainda mais com esses aspectos de Urano e de Plutão, para você fazer uma renúncia do controle, entendeu? Por quê? Para você atingir a sua liberdade. Então, muitas pessoas acham que só tem a liberdade se estiver controlando tudo ao seu redor, e não é bem assim. Com esse tipo de comportamento, você só vai se sobrecarregar. Então, essa temporada é um convite para você ficar consciente de quem você está controlando, quais situações você está querendo exercer um controle desnecessário, entendeu? E para você fazer uma renúncia desse controle, né? Por quê? Porque isso vai trazer para você um maior autodomínio, entendeu? Uma maior autossuficiência. É você aprender que você deixando ir, que as pessoas vão te perceber mais autossuficiente, né? E assim você vai desenvolver o verdadeiro poder. Porque o verdadeiro poder
não é você querer controlar de forma maníaca as outras pessoas, entendeu? É as outras pessoas percebendo que você não tem insegurança nenhuma, que você é totalmente seguro de si mesmo, entendeu? E aí fica uma relação muito mais harmônica, né, de liderança, em que você não precisa ficar controlando a todos para exercer o seu poder. Outra coisa, a temporada de Escorpião vem para colocar um fim nos ciclos viciosos, né? E isso também já faz uma ligação direta com aquele fator de observar os aspectos desconfortáveis do nosso ego. Então, uma das coisas desconfortáveis do nosso ego, que muitas das vezes a gente se nega a aceitar, são os nossos ciclos viciosos, são os nossos vícios, entendeu? Então é o momento ideal para a gente cortar qualquer vício que a gente alimente, né? Qualquer prisão voluntária, porque o vício, gente, é uma prisão voluntária, né? Para a gente encerrar laços tóxicos, né? Relacionamentos tóxicos, amizades que não traz benefício nenhum pra gente, pelo contrário, só nos prejudicam. E mesmo assim a gente insiste em manter aquele tipo de amizade. E no pior das hipóteses, relacionamentos afetivos também, né? Então, pessoas que estão em relacionamentos afetivos tóxicos, né? Com pessoas narcisistas, por exemplo, temporada de Escorpião é uma oportunidade para colocar um fim nesse tipo de relacionamento. Então, a temporada de Escorpião, ela vai trazer muita intensidade emocional, né? E vai trazer a coragem para a gente lidar com as nossas vulnerabilidades, com os nossos medos e os nossos apegos, entendeu? Porque por trás de um vício, por trás de um padrão egóico destrutivo, se esconde um medo, uma vulnerabilidade, um apego. Então tudo isso tem que ser trabalhado na temporada de Escorpião. E é depois que a gente trabalha tudo isso que a gente vai transformar a nós mesmos, que a gente vai ir para um novo patamar. E atingindo esse novo patamar, a gente vai conseguir uma liberdade verdadeira, entendeu? Uma liberdade que nunca antes foi experimentada. Porque aí a gente vai estar pronto para passar para o processo de cura. Agora, vamos falar um pouco sobre a energia de Vênus nessa temporada de Escorpião. Então, dia 26 de novembro, Vênus vai fazer um triângulo harmônico de ar com Júpiter e Saturno. Então, Vênus vai estar direto em Libra, fazendo um trígono com Júpiter em Gêmeos, Júpiter retrógrado, né, em Gêmeos, e com Saturno retrógrado em Aquário. E eles vão fechar um triângulo em signos de ar. Vale ressaltar o seguinte, que Vênus é o único astro que vai estar direto. Saturno e Júpiter vão estar o quê? Retrógrados, né? Então, enquanto Saturno e Júpiter tá passando por momentos de revisões internas, né? Vênus é o único astro que vai estar manifestando de forma direta a sua energia. Então, Júpiter e Saturno eles vão estar revisando estruturas e crenças sociais. E Vênus ela vai estar focada nos valores pessoais, entendeu? E na manifestação de harmonia, né? Então a gente tem que lembrar que Vênus é o receptáculo material, né? Então fala muito da forma com que a gente percebe a matéria, né? Então quais são os nossos valores, né? As nossas preferências, o nosso estilo pessoal, tudo isso Vênus fala, né? Então a gente vai estar em busca de padrões de harmonia, né? Porque Vênus está transitando por Libra. E a manifestação dessa busca por harmonia através de Vênus, né? Através da expressão dos nossos padrões, nossos valores, vai estar sendo feita de forma direta, sem revisão. E o que acontece? Com essa energia da temporada de Escorpião, que é de corte, desapego, né? Vai estar sendo muito facilitado quando a gente tiver certeza de quem a gente é e daquilo que a gente valoriza,
Então esse processo de Vênus por Libra, ele é importante, entendeu? Porque a gente vai aprender, entendeu? Aquilo que a gente valoriza, né? Principalmente em se tratando o quê? De relacionamentos. Então, ó, de forma geral é isso, a energia desse triângulo de ar. Só que no dia 28 de novembro, bem no finalzinho da temporada de Escorpião, a gente vai ter Vênus entrando naquela configuração do Sol. Ou seja, vai ser Vênus que vai fazer o sextil com Plutão em Capricórnio e a oposição de Urano com Touro. Então, o que a gente vai ter? Esse processo aí de buscar os nossos valores, de buscar os nossos padrões, né? A gente vai estar buscando isso a partir de posições de poder e autoridade, entendeu? Então, é uma forma de a gente construir esses padrões estruturando posições de poder, de autoridade, né? Então, a gente vai ter mudanças profundas, como se trata de Plutão. Todas essas mudanças que a gente vem buscando, né, naquilo que a gente vê valor, né, nas nossas preferências, vão acontecer de modo bem profundo. Não vai ser algo assim superficial, vai ser profundo. Só que ao mesmo tempo não vai ser através de uma crise, porque é um sextil, entendeu? Então a gente vai ter a oportunidade da gente fazer essas transformações profundas na maneira com que a gente percebe a matéria, sem ter que passar por situações catastróficas, dramáticas e turbulentas. Então vai ser muito positivo esse momento. A gente vai tirar lições muito boas e profundas, sem passar por momentos turbulentos. Ótimo. E a gente vai estar mais propenso a desapegar daquilo que nos serve mais, desapegar daquilo que a gente não vê mais valor, tanto em questão de estética, quanto em questões, sei lá, de estilo e tudo mais, né? E aí, com esse desapego, a gente vai começar a atrair parcerias mais sólidas e duradouras, entendeu? Situações e recursos que são muito melhores. Então vai ser um momento ótimo, oportuno, da gente fazer mudanças profundas sem ter que passar por crises. Excelente. Aí a gente vai ter também uma oposição entre Urano e Touro. Então a gente começou lá no começo do ano o ciclo Vênus-Urano. E agora com essa oposição, a gente está passando da fase crescente desse ciclo para a fase decrescente. Então lá na fase crescente era o momento da gente fazer a construção, né, dos nossos valores, né? Agora a fase não é mais de construção, a fase é de integração, né? Então a gente vai agora processar e integrar tudo aquilo que a gente aprendeu durante o ciclo Vênus-Urano. Então, mais uma vez, é mais uma energia que reforça a necessidade de desapego, de dissolver padrões obsoletos, atrasados, que ficam sendo alimentados, né, pela matriz. Né? Por exemplo, os valores e apegos que algumas pessoas têm, não necessariamente você que está me assistindo, né, mas que algumas pessoas têm, a essa astrologia obsoleta que está ultrapassada, entendeu? Que é alimentada pela Matrix, né? Eu falo de astrologia marqueteira, que ela só traz enganos e ela é altamente prejudicial, porque ela é uma astrologia obsoleta, né? E totalmente deturpada. Então esse momento agora, que a gente vai começar a fase decrescente, é o momento para a gente solidificar aqueles valores e os padrões que realmente sobreviveram à fase crescente, né? Então aqueles que persistiram e permaneceram e que a gente validou, não, isso daqui realmente é bom, isso daqui é benéfico para o meu
progresso, então é a hora da gente solidificar esses valores, né? Pra gente integrar eles pra nossa personalidade. Outra coisa, como lida com Urano? Urano fala muito sobre a liberdade, né? Então, tudo aquilo que a gente teve de aprendizado durante esse ciclo Vênus-Urano, de valores, padrões estéticos que ajudam a gente a ter a nossa liberdade, então agora a gente vai ter que manter, entendeu? Diariamente, todos esses aprendizados, né? Colocar em prática no nosso dia a dia, ao decorrer da fase decrescente, entendeu? Então, é o momento da gente sustentar aquilo que a gente aprendeu, colocando em prática diariamente. É um momento para a gente observar quais tipos de padrões e valores que a gente leva em conta para uma questão de conforto e estabilidade. Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas se submetem a relacionamentos tóxicos porque elas acham que é conveniente para elas, porque elas pensam assim, não, pelo menos o fulano me sustenta, eu tenho uma vida confortável, tenho estabilidade aqui, eu não fico tendo que passar por sufoco, beleza, só que a que preço? Para você ter que aguentar situações de menosprezo, entendeu? Desrespeito. Então é isso que você quer? Então esse período ele vem para trazer uma conscientização a respeito disso. Você está mantendo certos padrões, certos relacionamentos, certo tipo de estética, né? Uma questão de conforto e estabilidade. Por exemplo, às vezes você está mantendo um estilo visual para ser agradável no seu ambiente de trabalho. Mas será que aquilo lá está ressonando com você? Entendeu? Então agora é o momento para você refletir a respeito disso. Será que vale a pena você manter esse visual, entendeu? Só por uma questão de aparência lá no seu ambiente de trabalho? Então é isso que você vai ter que ponderar. Porque pode ser que em certas situações sim, e pode ser que em certas situações não vale a pena, entendeu? Aí você vai precisar mudar. Então, o que vale mais a pena para você? Às vezes uma pessoa fica com a autoestima muito ruim porque ela é forçada pelo meio e pelo contexto dela a manter um padrão que não é o padrão que ressoa com ela, entendeu? É sobre isso. Então esse momento também pode ser um momento em que o universo ele vai trazer rupturas súbitas porque você insiste em manter valores e padrões obsoletos, né? Por quê? Porque você foi manipulado pela matriz, entendeu? E então o universo vem com situações inusitadas para forçar você a romper com esses padrões obsoletos. Então não estranhe se alguma coisa inusitada acontecer para te libertar de padrões e valores que não ressoam com você. Entenda esse processo e enxergue ele como um livramento. Agora vamos falar sobre Marte. Na temporada de Escorpião, Marte vai estar no signo de Ophiuchus. Então é como se Marte estivesse ali na vanguarda, trazendo a energia daquilo que a gente vai vivenciar no futuro, né? Então, o que Marte vem trazer, né? Então, a gente vai precisar ter o confronto que a gente viu, porque a energia da temporada de Escorpião vai pedir o confronto, né? Só que para a gente ter esse confronto, a gente vai precisar da energia de ação de Marte. E qual vai ser a motivação dessa ação de Marte? Então, Marte vai estar lá em Ophiuchus, querendo um bem-estar e uma cura, né? Então, ele só vai agir em prol desse confronto, por quê? Porque ele vai ser motivado para trazer esse processo de cura, entendeu? Então ele sabe que vai precisar confrontar e passar por situações desconfortáveis, né? Mas ele vai ser motivado a agir porque ele está focado em trazer o processo de cura. Então ele vai trazer coragem e vontade de enfrentar padrões egóicos, prisões voluntárias que a gente se põe, entendeu?
que ele sabe que vai ter uma recompensa. E essa recompensa é a cura total. Então ele não está focado em vingança, ele não está focado em uma mera reação de circunstâncias. O foco dele é que ele sabe que vai curar coisas que estão corrompendo a gente por anos e anos, entendeu? Então finalmente vai vir a cura daquilo que estava nos prejudicando, nos sufocando. E a gente vai ficar liberto, né? Então ele sabe que a transformação radical da temporada de Escorpião, ela é necessária, entendeu? E Marte vai estar agindo mesmo de forma inconsciente para a gente passar por esse processo e a gente atingir a cura, a liberdade e a nossa integridade. Vamos falar um pouco também sobre a energia de Mercúrio retrógrado em Libra. Né? Então, a gente já começa a temporada de Escorpião com Mercúrio retrógrado em Libra e pegando a energia combusta de Mercúrio retrógrado, né? Então, esse Mercúrio, ele vem para a gente trazer a verdade mental. Por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer esse processo de transformação, né, que a temporada de Escorpião pede, se a gente não fizer uma introspecção profunda em todas as sombras de Libra, né? Então Libra, ele quer buscar harmonia a qualquer custo, ele tem o medo de ir pro confronto, que a gente já viu isso, e ele quer manter as fachadas, entendeu? Então ele não quer ir lá tocar o dedo na ferida, ele quer manter tudo nas fachadas, porque ele quer tranquilidade, estabilidade, a paz. Só que o Mercúrio retrógrado, ele vai passar por tudo isso, por todas essas sombras de Libra, entendeu? Pra a gente identificar quais são os padrões da Matrix, quais são as sujeiras, os escândalos que são varridos por debaixo do tapete, que Libra tem essa tendência, né? Acordos ocultos, né? Conchavos, tudo isso, sabe? Esse toma lá da cá, né? Deixa tudo em off. Então o Mercúrio retrógrado em Libra vai trazer tudo isso à tona para a gente fazer uma transformação em tudo isso, atingir um verdadeiro equilíbrio, porque equilíbrio não é passar pano quentes. Equilíbrio é o quê? É você ir lá, trazer justiça, colocar o dedo na ferida, né? Igual foi a temporada de Libra mesmo, né? E depois de tudo isso trazer, né, o que é justo para todo mundo, né? Então só assim a gente trabalhando nessas ilusões, nessas codependências, nessas manipulações que ficam tudo em off, é que a gente vai conseguir trazer à tona essa transformação que a temporada de Escorpião pede, né? E como o Mercúrio retrógrado vem com esses requisitos de combustão, né? Isso vai trazer o quê? Muita confusão, uma sobrecarga mental, e também vai mexer muito com relacionamentos afetivos, né? Então, não só afetivos, mas relacionamento no geral. Então vai ter momentos entre nossos relacionamentos que vai ser um pouco confuso, instável, desafiador, mas que a gente vai precisar confrontar, entendeu? Por quê? Porque senão a gente fica passando pano e é isso mesmo e não resolve nada, não traz equilíbrio, não tem trabalho em equipe, não tem nada disso, né? Que seria o lado bom de Libra. Então é o momento para encarar o que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente tem medo de fazer, entendeu? Então a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, a gente sabe que aquilo é o certo, mas aí a gente não faz porque a gente fica com medo, a gente fica meio receoso de trazer problema, de se envolver, mas aí o Mercúrio retrógrado em Libra agora é um convite para a gente ter essa coragem, essa ousadia, porque ela é necessária para a transformação. No dia 24 de novembro, o Mercúrio retrógrado vai fazer uma conjunção com Vênus em Libra. E essa conjunção, ela é o seguinte convite para a gente pensar nos relacionamentos de desigualdade, entendeu? Então, às vezes, a gente está cedendo muito pro outro, uma parceria, né, pro relacionamento.
A gente cede demais, a gente se desvaloriza, entendeu? Em prol do outro, em excesso, né? Por quê? Porque às vezes a gente tá buscando aprovação, às vezes a gente tá buscando harmonia, né? Paz. Mas aí, essa conjunção vem com esse convite. Será que vale a pena eu me anular? Será que vale a pena manter essa relação desigual, em que só o outro tem voz, e eu me anular em prol dessa aprovação, né? Em prol desse falso valor, né? Porque isso, querendo ou não, também é um tipo de relacionamento tóxico, é um tipo de relacionamento narcisista velado, entendeu? E a temporada de Escorpião traz um convite pra gente se desvincular desse tipo de relacionamento também, né? É você ter a consciência de qual é o seu valor, né? Outra coisa, também é um convite para você saber diferenciar o seu valor pessoal do seu valor de mercado, entendeu? E do seu valor social, né? Então, você como pessoa, você tem um valor pessoal, né? Na sua profissão, você tem lá o seu valor profissional. Na sociedade, você tem o seu valor social. Você sabe diferenciar tudo isso e saber impor limites quando as pessoas começam a confundir essas esferas, entendeu? Então, você tem que mostrar o seu valor sim para as pessoas e não deixar elas te manipularem, entendeu? Por quê? Porque você busca harmonia e aprovação. Então, até que ponto vale a pena manter a harmonia no ambiente social, né? É sobre isso. E aí a gente vai terminar a temporada de Escorpião com Mercúrio retomando o movimento direto, né? Então ele retoma o movimento direto em Libra, né? Então depois de passar por todo esse processo de transformação intensa, a gente conclui a jornada, né? Então a gente passa da busca do equilíbrio e agora a gente fica preparado para buscar a cura, a sabedoria, entendeu? Né? Agora com o Mercúrio entrando no movimento direto, tudo fica mais claro. As pessoas tendem a ficar mais determinadas, né, em colocar em prática todo esse processo de transformação na temporada de Escorpião, né? E a gente vai ficar mais preparado para uma nova temporada, que é a temporada de Ophiuchus. Eu vou trazer vídeos falando sobre ela. E nessa nova temporada a gente vai estar pronto para construir novas estruturas e novas relações. Só que estruturas e relações verdadeiras e equilibradas. Pessoal, o meu recado para a temporada de Escorpião era esse. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário a fazer, pode deixar aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou responder. Se você tiver algum grupo que fala sobre astrologia, ou tiver algum amigo que se interesse por esse tema, compartilhe esse vídeo, vai ajudar bastante o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo, que eu vou falar sobre a temporada de Ophiuchus.